E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é sexta-feira, dia de Premiere para iniciantes, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Effect Controls. Essa é a nossa caixa de efeito, onde nós vamos aprender a controlar tudo que funciona de efeito dentro dos nossos projetos. A primeira informação importante é que o principal efeito, que é o de mover objetos, dar zoom, essas coisas, já estão incluídas automaticamente, pelo menos no modo manual. Se você não sabe definir um pouquinho isso, é basicamente o jeito de se trabalhar com o Flash, o programa profissional de edição de animação da Adobe. Basicamente se entende que o Effect Controls ele tem uma linha, uma timeline, como tem a nossa timeline normal do Premiere, ele também possui a sua própria timeline, só que logicamente separada para cada situação. Se você perceber aqui, nós já temos logo de cara em qualquer vídeo, independente da situação, ele por default tem o Motion, o Opacity e o Time Repapping. Eu não sei muito bem a tradução disso, mas é com ele que a gente define a velocidade do nosso projeto. Se ele está reproduzindo normalmente, que é o 100%, ou se ele vai ser mais rápido ou mais lento. A opacidade mostra a claridade do nosso vídeo. Se ele tiver 100% ele mostra normal, ou seja, segue-se o layer, quem estiver acima será reproduzido, quem estiver abaixo será ocultado pelo que estiver acima. Se você diminuir um pouco a opacidade, o que estiver acima também vai mostrar o que tem abaixo, só que em modo transparência, é o que a gente chama de marca d'água. Mas acima nós temos o Motion, que é o que nós vamos aprender hoje, basicamente como funciona. É um pouquinho demorado esse aprendizado, mas funciona. Como funciona o Motion? O Motion funciona mais ou menos assim. A posição é basicamente onde está o nosso vídeo, como você pode perceber aqui ao lado. Por default, né, no nosso caso é 720 o nosso vídeo, então ele tem 640 por 360 de posição. Isso é o ponto central. Se eu mover, ele será movido também, consequentemente, de acordo com o tempo. Para cima e para baixo funciona da mesma maneira. Então o centro é 640 por 360. Em vídeos maiores você vai encontrar resoluções como 800, 900, isso depende de cada vídeo, de cada tamanho. Então você deve decorar basicamente, ao arrastar o texto, a posição central, que é 640 no nosso caso por 360. Então mover, basicamente assim a gente define. Mais abaixo nós temos a escala, que ela é basicamente a proporção do nosso zoom. Então você pode aumentar ou diminuir o zoom, e é sempre 100% o default. Mais abaixo nós temos a escala de width, que só funciona se você desmarcar o uniforme, que ela vai fazer com que o zoom não seja proporcional, ele seja esticado e alargado. Abaixo nós temos a rotação, que funciona como ele mesmo mostra, a rotação do nosso vídeo. E o ponto, no caso, aonde é essa rotação. E aí nós temos o anti-filter. Bom, basicamente para poder fazer um efeito de zoom, alguma coisa assim, você precisa setar informações como é no Flash. Se você mudar a propriedade agora, você vai mudar total, porque não está setado uma animação. Como nós fazemos isso? Para que a animação seja executada, você precisa definir um início e um final da animação. Sempre esses pontos serão marcados como default, ou seja, se você marcar um ponto e não marcar o final dele, não marcar o final da animação, ele será considerado como total. Como funciona? Toda vez que nós tivermos que incluir um zoom, por exemplo, nós marcamos o ponto inicial, nosso zoom vai começar aqui. Então, nós vemos aqui dentro da nossa escala, se você abrir ela, tá vendo? Você vai ver logo aqui do lado um reloginho, que é o Toggle Animation. Se você clicar nele, será marcado um ponto aqui na nossa animação. Você pode perceber que nos outros lugares não, apenas nele. Então nós viemos dentro do ponto aqui e nós iniciamos o início da nossa animação. Como a nossa animação é progressiva, eu inicio o final assim, do jeito que está. E aí nós adiantamos até o final da nossa animação, aonde nós queremos que seja finalizado o zoom. E lá nós marcamos um outro ponto, que é aqui, adicionar ou remover o keyframe, né? No caso, nós vamos adicionar o keyframe. Então está aqui. Esse é o nosso caminho da nossa animação. A partir daqui a gente pode iniciar um início e fim. Então o início é um zoom em 100% e o final vai ser um zoom em 150. Logicamente você pode fazer manualmente isso, tá? Feito isso, nós podemos ver a animação. Aqui ela continua normal, porque nós não temos nenhum ponto, e a partir daqui é feito o efeito de zoom. E como eu falei para vocês, uma vez marcado, não volta mais. Esse é o zoom final. Então a partir daqui até o final do vídeo, o zoom permanecerá na nossa proporção. Então nós escolhemos 146, ele ficará 146 até o final. Como remover isso? É da mesma forma que você adicionou. Então eu adicionei um zoom aqui, eu quero terminá-lo. Então a gente marca isso aqui e volta a 100.
Isso funciona para todos os efeitos. Você faz o efeito e você pode voltar o efeito como é feito normalmente. Lembrando que isso é um ponto, ou seja, você pode definir o quanto ele é rápido ou lento colocando ele em outro lugar. Isso facilita muito. Se você deseja adicionar o efeito, você pode adicionar e depois você definir aonde ele vai ficar e em que velocidade ele vai ficar. É basicamente isso, esse esquema de Motion funciona com todos. E uma dica que eu dou é, se você for adicionar um efeito, adicione a tudo o que você pretende fazer. Então, por exemplo, eu vou adicionar só um zoom, mas por precaução, adicione também a posição, porque de repente você precisa dar uma mexida, e aí é muito melhor você colocar essa mexida no efeito para que você evite problemas depois. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Falou, um abraço.